eu dei. Resistência, virar para frente, prestar atenção aqui. A gente na aula tinha passado algumas questões, não foi isso? Onde a gente parou aí na correção? Hein? Qual que é a pergunta da 3? Quem foi Bertrand Russell? Buscou no céu lá. Quem foi Bertrand Russell? Filósofo analítico galês, do país de Gales, viveu na transição do século XIX para o século XX e um dos mais importantes filósofos da filosofia da linguagem contemporânea. A gente já viu na aula passada que a filosofia analítica ela busca fazer uma análise do quê? Hein? A filosofia analítica busca fazer uma análise lógica do quê? Muito mais do que da filosofia. Ela vai num campo bem específico da filosofia. Ela também é uma filosofia da ciência, mas não é a ciência propriamente dita. Ela vai buscar fazer uma análise lógica da linguagem. Segundo os filósofos analíticos, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais, mas problemas oriundos do mau uso da linguagem. Então a gente usa a linguagem de forma equivocada. Por quê? Porque as palavras são ambíguas. Então por isso, na ciência ou para produzir ciência é necessário você usar uma linguagem que seja rigorosa, onde as palavras representem coisas. Por isso eles vão defender que se deve abolir do campo da ciência toda e qualquer palavra que não corresponda a algo na realidade. Por exemplo, quando eu falo de mesa, essa palavra tem um correspondente na realidade, ou não? É a mesa aqui, que é esse objeto concreto que eu posso compreender e perceber com os meus sentidos. Por isso, a filosofia analítica é chamada também de empiriocriticismo. Empírio vem de empirismo, que é o conhecimento que nós adquirimos através do quê? Da experiência sensível. Ou seja, que nós adquirimos através dos nossos sentidos. E quais são os sentidos que nós usamos para compreender e conhecer o mundo? Visão, audição, tato, paladar e olfato. E criticismo por causa de Kant. Kant, com a sua crítica, ele vai dizer o seguinte: a teologia, que é o estudo de Deus, a metafísica, que é o estudo daquilo que está além do que nós podemos perceber com os nossos sentidos, nada disso pode ser considerado ciência. Por que não pode ser considerado ciência? Segundo Kant, não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Então, para Kant, a metafísica e a teologia, na sua crítica da razão pura, não podem jamais ser ciência. Por quê? Toda ciência tem que ter um amparo empírico, um amparo na experiência sensível dos nossos sentidos. Então, quando eu vou falar de Deus, eu não estou fazendo ciência. Isso não pode ser jamais considerado científico. E todas as palavras que remetem a coisas vagas, abstratas,
devem ser abolidas da ciência. A ciência precisa desenvolver uma linguagem que seja precisa e ao mesmo tempo concreta, onde as palavras correspondam à verdade. A filosofia analítica é também chamada de neopositivismo. Neo, do grego, significa novo. O novo positivismo, o positivismo do século XIX pregava o quê? Que o único conhecimento que pode nos conduzir à ordem e ao progresso é o quê? A ciência. E na ciência jamais podemos admitir algo que não podemos perceber com os nossos sentidos. Portanto, metafísica, teologia, qualquer outra forma de conhecimento abstrato deve ser abolido no campo da ciência, com exceção da matemática, que é nela que nós encontramos a estrutura lógica que vai inspirar a análise linguística que eles vão fazer. Essa análise da linguagem. Então, o maior problema, a maior parte dos problemas filosóficos, eles não são problemas em si, mas eles surgem por conta do mau uso da linguagem. E a gente percebe isso no dia a dia, quando a gente usa de forma equivocada as palavras. Você fala para uma pessoa uma coisa com um sentido, ela entende com outro, e aí está nascido ou está surgida a confusão. Então, o Russell é um representante dessa escola filosófica, que faz a chamada virada linguística. E é em relação a essa virada linguística que depois a fenomenologia de Russell vai fazer a crítica. Porque a filosofia, ou a virada linguística, ela vai se voltar para a linguagem. Enquanto para o Russell, que é o molde da fenomenologia, ele vai dizer que nós precisamos voltar para as coisas mesmas e não ficar divagando no campo da linguagem. Precisamos descrever os fenômenos que se apresentam à nossa consciência, ou para os quais a nossa consciência tende, porque a nossa consciência é intencional. Então, são duas escolas filosóficas contemporâneas que estão em conflito: a fenomenologia e a filosofia analítica. A fenomenologia a gente já viu com Russell e depois com aqueles que vão pegar o método fenomenológico para analisar a existência humana, um movimento chamado existencialismo, com Heidegger, com Sartre, com Albert Camus e também com Simone de Beauvoir. Próxima questão, qual que é? O que foi a virada linguística da filosofia? O que foi a virada linguística da filosofia? Eu acabei de falar sobre ela. É quando a filosofia deixa de tratar as coisas e busca voltar-se para o campo da linguagem, para fazer o quê? Uma análise lógica da linguagem. Isso ocorre a partir do século XX, com a filosofia analítica, com o empiricismo, com o neopositivismo. Próxima questão. Explique a análise lógica da linguagem de Russell. Bertrand Russell. Então ele vai empreender uma análise lógica da linguagem. O que é uma análise lógica? A gente já viu que a análise é o quê? Dividir em partes. Para ver como essas partes se estruturam, como elas funcionam juntas, e assim, então, poder estabelecer, construir um discurso científico lógico, onde não haja contradições. Eu não posso dizer que a água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar e ao mesmo tempo dizer que ela não ferve a 100 graus Celsius no nível do mar. Por quê?
Ela ferve ou não a 100 graus Celsius? Então eu não posso dizer que ela não ferve. Porque se eu disser isso ao mesmo tempo em que digo que ela ferve, eu estou entrando em quê? Contradição. E essa análise divide a estrutura da linguagem. A gente já falou isso. Em português vocês estudam um pouco dessa estrutura. Uma frase, por exemplo, é composta de quê? Oi? Um sujeito, um verbo, um predicado na sua estrutura básica. Claro que tem outros elementos, uma análise mais complexa da linguagem. E alguns tipos de frase, por exemplo, não tem sentido algum na análise lógica empreendida por Russell, por exemplo. O Nietzsche, no século XIX, diz uma frase: Deus está morto. Essa frase, para a filosofia analítica, não tem sentido. Por que ela não tem sentido? Por que a frase Deus está morto não tem sentido? Se ele existisse, ele seria eterno. Mas, como ele não existe, o sujeito aí é inexistente. Então, algo que não existe, para começar, nem vive, e para terminar, nem pode morrer. Se não vive, não pode morrer. Para esse homem aí, Deus não existe? Ele é um ateu. Inclusive, ele lança uma questão seguinte: se Deus existe e ele é bom, o sumo bem, de onde vem o mal? E por que existe tanto mal no mundo? Se é o diabo, aquele que empreende o mal, quem fez o diabo? Então Deus fez? Isso é uma análise lógica. Se Deus fez o diabo, Deus também é o responsável pelo mal. Mas ele não sabia que ele era traidor. Aí entra numa análise, mais uma vez, lógica, estrutural. Vamos lá. O único ser capaz de criar algo a partir do nada é Deus. Então Deus, do nada, ele diz que se faça todas as coisas. Ou faça-se a luz, faça-se isso, faça aquilo. Está lá no livro do Gênesis. Deus fazendo tudo nos 6 primeiros dias da criação. Ele criou tudo a partir do nada. Um dos seres que ele criou foram os anjos. Dentre os anjos, Lúcifer, o príncipe dos demônios, do diabo, do capeta, do satanás, do poderoso. Seja lá que nome você dê a esses. E o Lúcifer, sendo um anjo, ele não tem poder de criar. Então ele não criou o mal. Se ele faz o mal, se ele fez o mal, é porque o mal já existia antes. Ele só fez uma escolha. É igual nós. Nós não criamos nem o bem nem o mal. Nós escolhemos entre o bem e o mal. O bem e o mal já nos precede. A mesma coisa aconteceu com o anjo Lúcifer. Ele não criou o mal porque ele é uma criatura. As criaturas não têm o poder de criar. Eu acho que Lúcifer não criou o mal. Acho que Deus fez o bem e o mal porque só existe o bem no céu. Aí, né? Tem que escolher qual caminho mais quer. Alguns filósofos enfrentaram esse problema no passado. Filósofos cristãos. Por exemplo, Santo Agostinho já tinha enfrentado isso lá no começo do cristianismo. E aí qual que é a saída dele? Para não dizer que Deus fez o mal. Ele vai dizer que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Porque se existiu o mal, você tem que dizer que foi Deus quem fez o mal. Então ele vai dizer que o mal é como a escuridão. A escuridão não existe em si. A escuridão é a ausência de luz. O mal é a mesma coisa. O que nós chamamos de mal não é o mal em si, mas é a ausência de bem. Ele faz um malabarismo retórico para dizer que Deus não fez o mal. E o Bertrand Russell levando essa questão. Se Deus é bom, se Ele é o sumo bem, de onde vem o mal? E por que há tanto mal no mundo? E por que Deus não faz nada para tirar esse mal do mundo? Como é que ela vai escolher? Livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio te dá a possibilidade de você escolher entre o bem e o mal.
Aí o povo escolhe o mal. Aí Não, se escolheu o mal porque o mal já existia antes. amigo, continua mal. A mesma coisa é o anjo. Lúcifer, segundo alguns teólogos, ele teve a escolha. Ele poderia escolher o bem ou o mal. Ele poderia escolher, porque ele não pode criar, ele não tem o poder de criar. Fazer as coisas a partir do nada. Aí ele ficou sabendo que Deus tinha planos. Um plano de fazer os seres humanos. E os seres humanos teriam uma dignidade ou uma preferência, um amor predileto de Deus. E ele ficou puto com isso. Grilou e se revoltou contra Deus. E junto com ele levou mais uma porção de anjos. Aí nessa rebelião ele foi expulso de lá, né? Do céu. E foi precipitado aqui na terra. Segundo alguns, foi isso que matou os dinossauros. Meu Deus! O demônio do céu. Ele era um meteoro que caiu no planeta e matou os dinossauros. Existe essa teoria dentro do meio evangélico, é uma teoria bem divertida. Para mim, trata-se de uma piada, uma teoria. É muito não interessante. existiu. Ah, Ai, eu não acredito. Mas não, isso não acredito. Próxima questão. Próxima questão. Vamos lá? Então, isso foi a análise lógica que nós fizemos. Primeiro que Deus é um ser abstrato, não tem onde está Deus. Então, você não tem como eu perceber com os sentidos. Primeiro, essa palavra já está descartada. Eu não posso usá-la na ciência. Eu não posso ver, nem ouvir, nem tocar, nem sentir o cheiro, nem o sabor de Deus. Eu devo descartar. Próxima questão, qual que é? Pronto. Vamos lá, próxima questão. Quem foi? Ah, eu não pergunto. É Bíblia e tal. Não, antes disso tem o que é falsos problemas, Não, né? é. Ninguém sabe qual o problema. Não é esse daí. Não, eu não trabalhei ela aqui. Acabei de falar ela. Que são os falsos problemas. São os pseudo-problemas, segundo Russell. Ou falsos problemas. Então, segundo ele, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais. Esse problema do bem e do mal, de Deus está vivo, Deus está morto, isso aí são falsos problemas. Porque, para começar, para ele, Deus nem existe. Porque se eu não posso perceber com os meus sentidos, eu não posso ver, tocar, ele não existe. Isso é um problema ilusório, de ilusão. É um falso problema. Outro problema, que para ele é um falso problema. Muita gente se pergunta, né? Ah, se tudo começou com o Big Bang, o que existia antes do Big Bang? Começou com a grande explosão, que deu origem à expansão do nosso universo. O que existia antes dessa grande explosão? Aí ele vai fazer uma análise lógica desse questionamento, para dizer que ele não tem sentido. Aí ele fala, esse questionamento não tem sentido, é um seu problema, é um falso problema. Por quê? Se o Big Bang é o início, não existe antes do início. Porque se existir algo antes do início, o início não é outro. Eu achava que o Big Bang era a saída para quem não acredita em Deus. Se não foi Deus que deu, foi o Big Bang. Uma vez perguntaram isso para o Santo Agostinho. O que Deus fazia antes de criar o universo? O Santo Agostinho também responde de modo parecido. Ele falou, não existe antes de Deus criar o universo. E quando Deus cria o universo, Ele cria o tempo e o espaço. Então o tempo começa com a criação. Deus não está submetido ao tempo, porque Deus é eterno. Depois, Stephen Hawking e os teóricos do Big Bang vão desenvolver algo similar a essa defesa do Santo Agostinho.
existia antes do Big Bang, porque com o Big Bang começa o tempo e o espaço. Na Bíblia fala que Deus sempre existiu. Então, se Deus sempre existiu, é porque ele não está submetido ao tempo. Ele está para lá do tempo e do espaço. Ele não tem limitação espacial, porque ele é onipresente, e não tem limitação temporal, porque ele é eterno. O tempo e o espaço foram criados por Deus. Então não podemos falar em antes. Porque não existe tempo antes da criação. O tempo começa com a criação. Já para o Bertrand Russell, isso é um pseudo problema, um falso problema. Por quê? Porque se houver antes do início, o início deixa de ser uma questão de lógica básica. Próxima questão. Agora é quem foi Arquimedes. Wittgenstein. Um filósofo austríaco que viveu na transição também do século XIX para o século XX e outro importante representante da filosofia analítica da linguagem. Então ele também vai empreender a sua análise lógica da linguagem. Próxima questão. Explique o conceito de jogos de linguagem segundo esse nome. Então, o Wittgenstein, ele vai ter duas fases da sua filosofia. A primeira fase é uma fase onde ele analisa a estrutura lógica da linguagem, dizendo que a linguagem deve ser um espelho da realidade. Então, o que ele queria aqui? Estabelecer uma linguagem rigorosa. Que pudesse descrever analiticamente a realidade. Precisamente a realidade. Mas aí ele chega numa segunda fase onde ele desiste praticamente de estabelecer essa linguagem rigorosa que possa descrever a realidade. Porque, segundo ele, a linguagem ela é, por natureza, ambígua, equívoca. E tudo vai depender do contexto onde a linguagem é usada. Então, no campo da ciência, os cientistas usam a linguagem com um sentido. No dia a dia, a gente usa a linguagem com outro sentido. E dentro do dia a dia, em várias situações, a gente usa a linguagem com sentidos diferentes. Os adultos usam uma linguagem, os jovens usam outra linguagem, as crianças outra linguagem. Nos ambientes da elite, eles usam uma linguagem. E na periferia se usa outra linguagem. No baile funk se usa uma linguagem. Numa rede já se usa outra. Então, aí que ele vai falar que a linguagem é um jogo. Ele vai se opor um pouco à sua primeira fase, não porque ele desconsidera o desenvolvimento científico, mas porque ele vai dizer que é impossível estabelecer uma linguagem precisa que seja universal, que vai valer em qualquer ambiente, em qualquer situação. Dentro da linguagem científica, você pode até conseguir estabelecer ali alguns princípios lógicos para se usar a linguagem. Mas no dia a dia, no nosso uso social, isso vai depender do contexto. Então, dependendo do contexto, a palavra pau, por exemplo, ela pode ter muito significado. Outra palavra que tem mais de um significado dependendo do contexto? Anel. O que mais?
Qual outra palavra aí? Roda. Redondo. O que mais? Então, vai depender do contexto para você saber se a palavra está sendo usada num sentido ou no outro. É onde que ele vai falar dos jogos de linguagem. A linguagem é um jogo. Um jogo que só pode ser compreendido dentro do seu contexto. Em alguns determinados contextos, alguns tipos de linguagem são admitidas, em outros, não. Então, a linguagem aqui na sua segunda fase vai ser analisada no seu uso social. E para você compreender o sentido das palavras, você tem que saber o contexto. Então, o contexto é quem vai dizer se a palavra, naquele contexto, tem o sentido que se está aplicando ou não. Então, é ela quem vai dizer se a palavra está sendo usada de forma adequada ou não. É o contexto que vai dizer. Se possibilitou a comunicação, se se fez entender, se se fez compreender, é porque o uso daquela palavra naquele determinado contexto, ela foi bem utilizada. Próxima questão. Explique os erros de linguagem segundo O Wittgenstein. O Wittgenstein também ia falar dos erros de linguagem. Mas agora ele vai dizer do erro de linguagem num outro contexto. Você usar a linguagem científica numa conversa informal, cotidiana, você vai correr o risco de não ser compreendido. Você vem lá usar termos técnicos e científicos para um analfabeto. Você acha que ele vai entender o que você está falando? É grego. É o que acontece com muitos de nós professores. A gente tenta falar a linguagem aqui científica, cada um da sua ciência, e os alunos, por não terem conhecimento desse contexto, acabam por não entender nada que o professor fala. A gente fica explicando aqui, fica meia hora salivando, chegando a cuspir dos alunos que estão logo aqui na frente, né? E eles não entendem bulhufas do que estamos falando. É lógico, Mas mesmo assim, se a linguagem ela não for apropriada para vocês poderem compreender, vocês não vão conseguir entender. Então ele tem que simplificar para que se torne inteligível. Porque vocês não tiveram contato com a ciência como quem é formado teve. Quem é formado passou ali, no mínimo, 4 anos estudando profundamente aquela ciência que ele dá aula. Mas se eu for reportar para vocês a ciência conforme eu estudei na universidade, vocês não vão entender nada. Você lê um livro do Hegel, um do Kant, você vai falar, mas que merda é essa? O Kant mesmo, a sua principal obra, A Crítica da Razão Pura, ele lança no século XVIII e ninguém entendeu. Ele teve que relançar o livro, escrever um prefácio, onde ele teve que explicar o que ele queria dizer no livro. E mesmo assim não dá para entender muita coisa não. O Hegel é a mesma coisa. O próprio Bertrand Russell tem umas obras dele que são mais simples, mais fáceis de ser compreendidas. O Wittgenstein, nossa senhora, Wittgenstein é chato pra caralho. Se eu for transmitir do jeitinho que estava lá, vocês vão ficar boiando a ver navios. Você tem que tentar simplificar da maior forma possível, mas nessa tentativa de simplificar, muitas vezes me fodo, né?
Porque aí eu tento transformar elas em piadas, em coisas engraçadas, as pessoas não entendem. E aí me chamam de várias coisas que não tem nada a ver com a minha vida pessoal, com o meu dia a dia, com o meu comportamento. Chamar de pedófilo, de homofóbico, de racista, de qualquer coisa. Mas esse tipo de comportamento no meu dia a dia, é machista opressor, né? Eles iam me chamar de fascista. Estava ali na sala dando aula, passou alguém de Podem fascista. caçar no nome do colega. Meu Deus! Você sabe o que é fascismo? Você já estudou? Não. Nem sabe. Agora fica vendo o povo lá na internet chamando os outros de fascista. Fascismo é uma ideologia que surge na Itália, uma ideologia política. Ela foi criada pelo Mussolini. Fascismo vem do italiano fácil. Aí eu vou fazer uma piada agora que vai, com certeza, deixar... Vamos fazer na cidade. Então, fascismo vem do italiano fácil, que quer dizer feixe. E por quê? O que quer dizer o fascismo? Esses feixes? Feixes de madeira, de gravetos. Quando você pega um graveto ou um pauzinho, é fácil de você quebrar, não é? Quando você pega, junta um monte de pauzinho de graveto, fica muito mais difícil. Isso que queria dizer o fascismo. Juntos nós somos mais fortes. Então é uma ideologia com aspirações totalitárias, ou seja, queria englobar todo mundo, porque juntos ficariam mais fortes. Juntos a Itália poderia se transformar tão poderosa quando ela era na época do Império Romano. É por isso que a China nunca perdeu uma guerra. Quando você junta um monte de pauzinho... Japonês tem como dizer? Mas no Japão eles têm menos do que na China, né? Por isso que eles saíram derrotados na Segunda Guerra Mundial. Então, quanto mais pauzinho você, mais forte vai ficar, né? Então é mais ou menos isso o fascismo. O fascismo quer dizer o seguinte: é uma ideologia com aspirações totalitárias, querendo englobar todo mundo, onde o Estado tem um poder muito forte de controlar e ter o domínio total da vida das pessoas. Então isso começa na Itália. O nazismo vai usar a estratégia ou estratégias fascistas, depois se expande para a Europa. Vai ter a Espanha com Franco, em Portugal com Salazar. O próprio Japão vai desenvolver o fascismo deles lá, que queriam dominar e controlar a Ásia ali na Segunda Guerra Mundial. Até que eles atacaram a base de Pearl Harbor lá dos Estados Unidos e aí se lascaram. Os Estados Unidos apelou, por lá jogou duas bombas atômicas neles. Os caras lançam no míssil para devolver, lançam duas bombas atômicas. Eles tinham uma tendência também fascista e vários outros governos na Europa, naquele contexto. O próprio Brasil, Getúlio Vargas, foi um pouco influenciado pelo fascismo. E também tinha aqui a Ação Nacional agora eu não lembro, mas o integralismo tinha ideais fascistas no século. Era no contexto da política do Getúlio Vargas. É isso aí. Por hoje é só. Pessoal, na próxima aula